contágio voltou a aumentar. Proteja-se, não aglomere, use máscara, higienize as mãos. A tua palavra também diz, Senhor, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Então nisso devemos entender, Pai, que o único caminho, Senhor, é em Ti, Senhor. E entender que independente do Senhor, das dificuldades, Pai, das coisas que acontecem nesse mundo que vem nos abalar, Pai, não devemos, Senhor, olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas somente para Ti, Pai. Que o nosso alvo, Senhor, seja somente a Ti, Pai. E que toda enfermidade, Senhor, venha cair por terra, Pai. Mas que venhamos entender, Senhor, que primeiramente devemos buscar, Senhor, agradar a Ti, Pai. Que venhamos, Senhor, a todo momento, Senhor, agradar a Ti com nossas vidas, Pai. O nosso viver, Pai. Eu peço, Pai, cuida, Senhor, de cada um, do pregador dessa noite, Pai. De cada irmão que está em suas casas, Pai. Que a sua obra, Senhor, seja feita não só aqui na igreja, não só na live, Pai, mas em nossas vidas, que através de nossas vidas venhamos alcançar vidas, Senhor, que estão lá fora, perdidas nesse mundo, Pai, e que venhamos, Senhor, realmente fazer o que a Tua palavra diz, Senhor, que é pregar o Evangelho a toda criatura, Pai. É o que eu peço e eu agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Você está lendo um versículo em João capítulo 1, João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu vos preparar o lugar, eu virei outra vez, eu vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estajais vós também. E para onde vou, vós conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Somente até aqui. Queria estar chamando o louvor para poder louvar. Amém?
Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo
agradecemos a oportunidade. Está chamando o pastor Juraci para estar orando pelo pregador da noite. Amém? Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria estarmos aqui essa noite para junto participarmos da santa e poderosa palavra do Senhor. Queria estar convidando aqui nesse momento o pastor José, vai estar... Não vai dar? Amém. O pastor José, ele foi acometido de uma torção na coluna e essa noite não vai estar dando para ele participar conosco aqui. Mas ele está aqui nesse momento e louvamos a Deus pela presença do irmão. E então que o Senhor possa utilizar da nossa vida essa noite como um canal de bênção, para junto participarmos também da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Deixa eu só pegar a minha Bíblia aqui. Os irmãos já estejam intercedendo em casa pela vida do pastor José. E com certeza Deus já vai direcioná-lo daqui para casa com vitória diante. Ele está com a perna machucada, parece que é resultado de um nervo ciático, alguma coisa assim. Mas que os irmãos possam estar orando. Ele até veio, mas tem uma escada aqui para subir e iria ficar mais complicado, né? Mas então eu queria participar com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 22. É um texto bastante conhecido e com certeza Deus tem algo para nós essa noite. Marcos capítulo de número 5, verso 22, assim diz e assim está escrito para mim e para você. Eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo a Jesus prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito dizendo, a minha filha está morrendo, eu rogo-te que lhe venha e imponha as mãos para que ela seja curada e ela viva. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiram e o apertavam. Verso de número 22. Melhor dizendo, verso de número 25. E certa mulher que havia um fluxo de sangue já há 12 anos e tinha sofrido muitas coisas e padecido tudo quanto tinha com os médicos e não havia melhorado nada, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás e o tocou nas suas vestes, porque ela dizia somente consigo mesmo, se eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E quando ela tocou, imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que lhe saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, tu, Senhor. Vê que a multidão te aperta e dizes quem me tocou?
e ele olhava em redor para ver quem havia lhe tocado. Mas a mulher, aterrorizada e trêmula, sabendo o que havia acontecido com ela, aproximou-se e caiu diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sede curada deste mal. Enquanto ele ainda falava com ela, alguns dos príncipes da sinagoga, a quem dizia ser amigo de Jairo, chegou e disse: a tua filha está morta. Não adianta mais incomodar Jesus. Mas Jesus, tão logo ouvindo essas palavras, disse àquele príncipe da sinagoga por nome Jairo: não temas, crê somente. E ele não permitiu que nenhum dos homens o seguisse, senão a Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do governante, do príncipe da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e planteavam muito. E ele, entrando, disse: por que fazeis tanto alvoroço e chorais? A menina não está morta, simplesmente dorme. E riam dele. Porém, tendo ele feito sair todos, tomou consigo o pai, a mãe e a menina, o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava. E ele, tomando a menina pela mão, disse: Talita cumim, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos. E eles assombraram-se com grande espanto. E ele ordenou que apressadamente que nenhum daqueles que ali estavam contasse alguma coisa, e mandou que dessem algo de comer à menina. Amém? É um texto bastante conhecido, a qual nós vemos que Jairo, como um dos príncipes da sinagoga, tinha diante dele conhecimento com pessoas, tinha condições financeiras, era um homem muito conhecido e, indiferentemente do que ele possuía, de quem ele era diante da sociedade, ele foi acometido de uma certa dificuldade na sua casa. A Bíblia diz que é ele que tinha uma filha de 12 anos, uma jovem, uma criança, com toda a vida pela frente. E de repente, simplesmente, começa a adoecer. E são coisas, enfermidades, são coisas que acontecem na nossa vida que nós não marcamos, nós não agendamos o nosso dia para com esses dias. A Bíblia diz então que o homem começa a se entristecer muito. Interessante que enquanto Jairo se entristecia, ele ouvia dizer, com certeza, dos fatos de Jesus, que onde Jesus passava, cego enxergava, morto era ressuscitado, paralítico andava, e era evidenciado a grandeza do poder de Jesus. E aquele homem, junto com a sua esposa, sua casa, com um grande problema. E a Bíblia diz então que quando Jesus então cruza o mar da Galileia, sentido a Cafarnaum, e eles sabendo que Jesus estava às praias, no porto de Cafarnaum, ele sai da cidade, vai até onde Jesus estava. E o que eu aprendo aqui nessa noite, que indiferentemente daquilo que nós estamos vivendo, indiferentemente daquilo que possa acontecer na nossa vida ou até mesmo na nossa casa, de uma coisa nós temos a convicção e a certeza: Jesus continua sendo a solução para as nossas malícias, para as nossas enfermidades e para as nossas dificuldades. A Bíblia diz então que ele sai até onde Jesus estava e se prostra, se coloca aos pés de Jesus e conta a sua necessidade. E eu quero dizer para todos aqueles que nos ouvem essa noite, que só realmente o próprio Senhor conhece qual é a sua maior necessidade. Só Deus sabe como a sua casa está nesse momento, o que tem atingido, afligido a vocês. A Bíblia diz que na casa deste homem, o mal que ali estava era uma enfermidade na vida da sua filha. Mas para muitos, às vezes não é uma enfermidade, mas é uma situação financeira.
às vezes uma discórdia entre aqueles que vivem uma falta de relacionamento, mas o segredo para tudo isso continua sendo o mesmo: chegar aos pés de Jesus, se prostrar e fazer como aquele homem fez, contou toda a sua verdade. E muitas das vezes é difícil nós admitirmos a verdade, que somos incapazes, que não temos, na verdade, uma visão para poder resolver fatos e situações que acontecem no nosso meio familiar. Quantas situações têm acontecido na área conjugal e os casais estão se dispersando sem saber o que fazer? Quantas situações têm acontecido na área familiar e as famílias têm se dissipado sem saber o que fazer? Eu não sei o que pode ter alcançado e afligido a sua casa, a sua família, mas de uma coisa eu sei: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele tem poder para mudar a sua vida e a história da sua família, se você crê. Aleluia. Ele pode, Ele tem poder para fazer além daquilo que pensamos ou esperamos. Não precisa olhar para você, nós precisamos olhar para Ele, porque eu e você, nós não podemos nada. A Bíblia própria diz que Jesus disse: ora, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos da presença dele na nossa vida, nós precisamos ser direcionados por ele, nós precisamos ser conduzidos por ele. E uma das coisas a qual nós podemos nos alegrar essa noite, aí a todos aqueles que vão ter oportunidade de ver essa live, se Jesus preparou esse momento para que você possa estar vendo essa live, é porque ele tem algo muito maior com você, além daquilo que você pensa e espera. Jesus tem algo grande para mim e para você, por isso que nós devemos olhar para nós e ver o que Jesus encontrou em nós, que nós não conseguimos ver, pois Jesus quer usar a minha vida, a sua, a nossa vida e a vida da nossa família para a honra e glória do nome dele. Aleluia. Ele ainda continua fazendo milagres, ele ainda pode chegar em situações que o homem não consegue resolver, ele tem poder para isso. O que acontece é que se Jairo fica olhando para a vida dele, fica olhando para a posição social dele, fica olhando para o intelecto dele, para a condição financeira dele, ele teria perdido a filha. Porque com certeza ele tentou fazer tudo o que ele podia. Ele foi aos médicos da época, ele tentou alcançar, ele tinha condições de pagar, ele tinha contato, ele tinha influência, mas isso não podia resolver. Porque existem coisas na nossa vida, querido, que por mais sábio que eu e você sejamos, por um intelecto apurado que você possa ter, existem coisas que só Jesus pode esmiuçar e resolver na minha vida e na sua. E a Bíblia diz então que esse homem chega até onde está Jesus e conta para ele o seu problema. Chega para ele e diz: Senhor, eu estou com um problema em casa, eu estou com uma dificuldade em casa, e essa dificuldade é minha filha, ela está morrendo. E eu te peço que o Senhor vá comigo e lhe impõe as mãos, porque eu creio que ela há de sarar. Querido, é essa a chave do sucesso da vida de Jairo ali. E essa é a chave do sucesso da minha vida e da sua. É nos prostrarmos ao Senhor e crer, acreditar que Ele tem poder para transformar qualquer tipo de situação na nossa vida, indiferentemente de qual seja. Ele olhou, eu consigo ver nesse texto que Jairo olha para si e não consegue enxergar nele nenhuma capacidade de mudar a história da vida da família dele pelas suas próprias mãos, pela sua capacidade. E ele está ouvindo que Jesus cura, ele está ouvindo que Jesus liberta, ele está ouvindo que Jesus tem feito milagres. E eu quero dizer que hoje em dia não é diferente. De repente você olha para a história da sua vida, você vê filho, pessoas que você ama nas drogas, muitas vezes na bebida, e você já tentou de tudo, você já aconselhou, você já procurou muitas das vezes internar a pessoa e a história não muda, a situação não muda. Mas eu quero te dizer, é o que você tentou, mas a Bíblia nos ensina que ainda isso está no controle de Jesus, e Jesus pode mudar a história dessas pessoas. É que muitas vezes nós desanimamos de continuar tentando. Nós olhamos para os nossos esforços, tentamos de tudo, então é muito mais fácil abandonar, é muito mais fácil largar. Mas eu olho ali e vejo que aquele homem, ele rompeu alguns limites. Porque primeiro, os príncipes da sinagoga, na verdade, não compartilhavam na mesma fé que Jesus. Eram homens religiosos, mas não eram homens que acreditavam que Jesus era o Messias que havia de vir.
E por mais que eles não quisessem acreditar, os sinais estavam ali. E quantas pessoas muitas das vezes acham que não está preparado para aceitar Jesus? Nenhum de nós estamos preparados para aceitar Jesus. É Ele que nos aceita. Foi Ele que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade, uma chance de deixarmos de ser escravos desse mundo. Quantas das vezes as pessoas dizem: eu já tentei de tudo, não tem mais o que fazer. Existe, enquanto existe um fôlego de vida, existe uma esperança, pois o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas que às vezes você mesmo conhece. Pessoas que Jesus restaurou, levantou, pessoas que antes estavam na sarjeta e hoje Jesus colocou de pé, colocou no meio dos príncipes, no meio da nata da igreja, no meio de muitos lugares de homens grandes. E às vezes você olha e fala assim: poxa, eu não consigo entender. Entenda que Jesus, ele tem poder para fazer isso. Isso não depende da capacidade do homem, porque se você parar para prestar atenção, quanto mais vil pecador, quanto mais na sarjeta o cara estava, parece que esse que Jesus levanta, e levanta com força, põe os caras grandes, põe os caras como influenciador aí na frente. Mas eu quero dizer para você, eu não sei qual é o seu limite, mas uma coisa eu quero te dizer: Jesus não tem limite. Ele pode surpreender você a cada dia. Não desista das pessoas que você ama, não desista dessas causas que aos seus olhos estão perdidos. Lembre-se, faça como Jairo, proste-se aos pés dele, conte para ele a sua necessidade, conte para ele o seu problema, mostre para ele que você não pode fazer nada, você não consegue fazer nada sem a presença dele na sua vida. E com certeza a história que aos nossos olhos parecia ser imutável, ela será transformada para que a glória e o nome do Senhor seja glorificado pela nossa vida e através da nossa vida. Aleluia. E a Bíblia diz então que Jairo tem esse encontro com ele. Ele diz: Senhor, vem até a minha casa. Eu convido você essa noite para fazer esse convite para o Senhor. Senhor, vamos até minha casa. O meu caso é com a minha filha, o meu caso é com o meu filho, é com o meu esposo, é na minha área sentimental, é na minha área familiar. Eu não sei o caso, mas convida Jesus, conte para ele, mostre-se para ele, fala: é aqui essa necessidade, e eu sei que o Senhor pode tocar nessa área e mudar a história. Foi isso que Jairo fez. Mas a Bíblia diz que então ele sai dali e vai até a casa de Jairo. Mas a Bíblia não diz quantos metros, quilômetros, qual era a distância. A Bíblia diz que entre o encontro de Jairo com Jesus e até a sua casa, acontece um relato de uma mulher, que a Bíblia também vai dizer que ela também tinha uma enfermidade interessante. Quando aquela mulher começava a ser acometida de uma enfermidade, Jairo tinha em seus braços a filha como um bebê, porque a mulher tinha 12 anos de enfermidade, e a menina também tinha 12 anos de idade. Quando entrava alegria na casa de uma família de Cafarnaum, também entrava o desespero na casa de uma família de Cafarnaum, pois aquela moça, o jovem, não sei a idade que tinha, a Bíblia não diz, começava a ser acometido de uma enfermidade. O tempo não nos dá condições de explicar como que era o lugar que essa moça morava fora da cidade, porque toda mulher, quando ela chegava os seus dias, que a Bíblia vai chamar de impura, ela saía da cidade e ia para um vale chamado Vale das Impuras, onde existia uma ama, uma mulher ali que cuidava delas no período de 7 dias. Se a gente conjecturar, olhar para a idade dessa moça e colocar ela ali como uma criança de 10, 12 anos, foi olhar que, vamos entender que pela primeira vez ela foi para aquele lugar, a mãe a leva e ao 7º dia buscava, se apresentava ao sacerdote e entrava na cidade novamente. Mas o que acontece com aquela moça? Ela vai, passa um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As outras amigas que ali estavam retornando para a cidade, mas ela não podia, porque o seu fluxo não interrompia. E nós não estamos falando de uma semana a mais, nós não estamos falando de um mês a mais, nós estamos falando de 12 anos que essa moça ficou acometida naquele vale fora da sua casa. Mas o tempo não nos permite entrar nisso. Mas a Bíblia também vai dizer que ela, ouvindo falar de Jesus, alguém falou da grandeza de Jesus para ela naquele lugar.
porque nem todo mundo ia naquele vale, nem todo mundo ia naquele lugar, mas existem homens e mulheres de Deus que Deus levanta e envia em lugares que muitas das vezes eu e você não queremos ir, nós não queremos fazer, mas Ele levanta homens e mulheres com coragem, e envia a lugares que parece ser impossível alguém ir lá ministrar, mas a Bíblia diz que ela ouvia falar de Jesus. Porque Jairo ouvia falar de Jesus dentro de Cafarnaum, na sinagoga, onde muitas das vezes a fé deles era afrontada pelos feitos de Jesus, é uma coisa, mas essa moça estava lá no vale, lá num lugar esquecido, onde a sociedade não via, onde as pessoas de importância não se achegavam. Acredito que o único contato que aquela moça tinha ali quando estava naquele vale era da sua família, e isso se a família já não havia desistido dela. Porque existem situações que muitas das vezes a pessoa luta tanto que acaba abandonando. Mas a Bíblia não conta isso. A Bíblia vai contar para mim e para você que ela, enquanto ela pôde aplicar o que ela tinha, enquanto ela pôde fazer com a força dos seus braços o que ela podia fazer, a Bíblia diz que ela pega tudo o que ela tinha e acaba gastando, tentando solucionar, tentando encontrar a cura, e a Bíblia diz que não encontrou. A Bíblia diz que a situação dela ia piorando a cada dia, mas ela toma um posicionamento, quando ela ouve falar, ó, Jesus vem vindo aí. Primeiro, ela não podia estar no meio da multidão, porque a Bíblia reprovava, a lei reprovava que uma pessoa impura andasse no meio de outras pessoas. E segundo, não podia tocar em ninguém. Mas o que veio no coração dela, ela veio romper algumas barreiras, alguns limites. Ela coloca no seu coração, se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Por isso que eu falo, indiferentemente de quantas pessoas possa ter na igreja, de repente você pode estar em casa sozinho nesse momento. O que vai diferenciar o toque e o milagre de Jesus na sua vida é o que você agarrar na sua alma. Você crê que se nessa noite você tocar firmemente, espiritualmente no Senhor, Ele pode mudar a sua história e a história da sua família. Ele pode. Ele pode curar você, Ele pode libertar você, Ele pode transformar a vida do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. Ele pode mudar toda a história. Porque não é a quantidade de pessoas, porque a Bíblia vai nos dizer que ela vem por entre a multidão e toca, porque a Bíblia diz que quando Jairo sai com Jesus para ir até a sua casa, muitas pessoas estavam indo com ele também. E ela, entre aquela multidão, ela vem e toca em Jesus, e Jesus para e diz assim: quem me tocou? Alguém tocou em mim. Os discípulos dizem assim: Senhor, mas todo mundo te aperta aqui, todo mundo te espreme, porque todo mundo queria relar em Jesus. Muitas das pessoas que ali estavam olhavam para Jesus como um amuleto. Ah, vou tocar, vou relar nele que eu vou sarar de alguma coisa. Era assim. E aquela mulher, ela colocou algo tão verdadeiro no seu coração. Por isso que eu digo, não é a quantidade de pessoas que faz a diferença, mas a sinceridade daqueles que estão tentando chamar a atenção de Jesus para a sua necessidade. A verdade, não a verdade da sua necessidade, a verdade em crer que Ele continua e pode mudar todo o quadro e situação, seja ela qual for, aleluia. Seja ela muitas das vezes já desenganada pela medicina, Jesus, Ele pode mudar a história. A Bíblia vai nos dizer então, que os discípulos dizem: então, Senhor, todo mundo te aperta aqui, o Senhor disse que a gente tocou. Ele falou: não, em mim alguém tocou diferente. Essa que é a diferença de todas as coisas. Por isso que eu digo, não é o tanto que você faz na obra de Deus, mas a qualidade, a sinceridade daquilo que você faz. Não é a quantidade de pessoas que você reúne, mas sim a sinceridade daqueles que estão reunidos. Quem é o foco da adoração, quem é a verdade da expressão da vida daqueles que estão ali adorando. Nós podemos encher a igreja de pessoas e colocar multidões de pessoas aqui louvando a Deus, mas Deus só vai receber o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração daquele que estiver sendo sincero de coração.
Pois nós podemos participar de grupo, nós podemos participar do que for, nós podemos participar da obra, da casa do Senhor, mas Jesus, ele vai receber a adoração daquele que for verdadeiro com Ele. A Bíblia vai nos dizer em João 4 que Deus, ele é Espírito, e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Precisa existir essa sinceridade, essa verdade em nosso coração. E a Bíblia então vai dizer que Jesus, ele pega e pergunta: quem me tocou? E aquela mulher, sabendo o que havia acontecido. É isso que eu e você, que já temos experimentado algo da parte de Deus, precisamos olhar para dentro de nós e entender e conseguir ver o que já tem acontecido na minha vida e na sua. De repente a nossa vida não foi totalmente mudada como eu e você queria, de repente a nossa casa não foi alcançada totalmente como eu e você queria, mas nós precisamos olhar para dentro de nós, enxergarmos quem nós éramos e quem nós somos hoje, a partir do momento que Jesus tocou a nossa vida, a partir do momento que Ele deixou nós tocarmos a presença dEle. Nossa vida provavelmente deve ter tido mudança. Nós não podemos cair naquela mesmice do dia a dia e não conseguir enxergar o que Jesus está fazendo. Ele continua fazendo na minha vida e na sua, pois as promessas do Senhor continuam para nós. E ela se apresenta e diz: foi eu. Ele diz: vai, filha. Uma mulher que a Bíblia começa a chamar ela de mulher impura, é despedida, chamada de filha. Que coisa maravilhosa, né? Aquela mulher não tinha nome. A Bíblia não cita o nome dela, mas ela diz que quando Jesus a despede, diz: vai, filha. Eu quero te dizer, Jesus está olhando para mim também, para você, dizendo: filho meu, lembre-se que sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos chegarmos ao Senhor a cada dia, porque grandes coisas o Senhor tem através da nossa vida e na nossa vida. Olhe para você, se sinta amado, indiferentemente a situação que você possa estar vivendo, indiferente a situação que você possa estar enfrentando. Jesus continua e tem o controle de todas as coisas, e esse controle de todas as coisas permanece também sobre a sua vida. Ele tem controle das coisas que estão acontecendo com você. Pode ter fugido de mim, pode ter fugido do seu controle, mas ainda continua na palma da mão dele. E ora, Ele pode fazer coisas grandes nisso ainda. A Bíblia vai nos contar então que ele despede aquela mulher e Jairo continua ali. Interessante que essa é a espera muitas das vezes. Como eu disse, a Bíblia não vai dizer quanto tempo isso levou, quantos minutos ou hora, qual era a distância do encontro de Jairo até a casa de Jairo com Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que nesse percurso, Jairo precisando da sua necessidade, a Bíblia diz que outras pessoas chegaram, como a mulher do fluxo de sangue, e foi abençoada primeiro que ele. De repente você pode ter vindo para o Evangelho, tido um encontro com Jesus, e você olha para a sua situação, ela ainda não mudou. Mas eu quero te dizer, e falo sem medo nenhum de errar, Jesus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem coisas que ainda pode não ter acontecido na sua vida, mas se ele determinou algo grande para você e para sua casa, ele vai cumprir, ele vai fazer, porque pode passar o céu e a terra, as palavras do Senhor não passam, ela continua firme e fiéis para aqueles que nele creem. Aleluia. Mas não é muito fácil, às vezes, você vê o sucesso daquele que está ao seu lado e você continuando na mesma situação. E pelo contrário, muitas das vezes, quando você ainda insiste, você ainda confia, existe aqueles que muitas vezes se apresentam como amigos, que estão ao nosso lado, que muitas das vezes vêm tentar desfalecer aquilo que você acredita. A Bíblia diz, enquanto aquela mulher saía ali, era motivo de Jairo se alegrar mais ainda, olhar para ele e dizer assim: Jesus fez na vida dela e vai fazer na minha também. Com certeza esse era o pensamento de Jairo, mas muitos amigos, não estamos falando de inimigos não, amigos, chegou para ele e disse: olha, para com isso aí, não adianta mais. Como se dissesse assim: ó, não tem mais jeito para isso aí. Quantas pessoas eu já ouvi chegar e dizer assim para pessoas, na sua expressão, às vezes não com palavras. Eu lembro que quando a minha filha foi acometida de enfermidade, há muitos anos atrás, eu via que tinha pessoas que chegavam e diziam assim: se Deus quiser, Ele vai curar ela. Mas você enxergava na expressão daquelas pessoas
a incapacidade disso acontecer. Ela não era tão sincera quanto esses amigos de Jairo, que diziam assim, não tem mais jeito. Mas a expressão, a fisionomia das pessoas dizia isso, olhando para a situação, dizendo assim, Deus pode fazer. Mas ela não acreditava naquilo que ele dizia. Mas para a glória e honra do nome do Senhor, o Senhor fez. O Senhor transformou, mudou a história dela, mudou a história da nossa família. E eu falo isso com propriedade para vocês. Deus pode fazer, Ele tem poder para fazer. E existem promessas na sua vida que não se cumpriram, mas Ele é fiel o suficiente para cumprir todas as coisas que prometeu na nossa vida. Ele não esqueceu do seu filho, Ele não esqueceu do seu esposo, da sua esposa. Ele não esqueceu dessas pessoas que você um dia se dobrou e apresentou para Ele. Ele não se esqueceu. De repente nós até esquecemos daquilo que pedimos para Ele, mas Ele não se esqueceu. E se Ele liberou uma palavra de vitória para mim e para você, vai dando glória a Deus, pois essa vitória vai chegar na sua casa, em nome de Jesus, aleluia. E a Bíblia diz então que o Jairo está ali, os amigos vêm e desanimam ele, olha, para de incomodar Jesus, não tem mais jeito. Já acabou para você, acabou para sua filha, acabou para sua família. Vocês vão ter que se conformar com isso. Mas a Bíblia diz que enquanto eles estão tentando desanimar Jairo, Jesus também está ouvindo. E é isso que eu quero dizer para você, querido. Jesus está vendo e está ouvindo tudo que tem acontecido com você. Ele vê os momentos de desânimos, vê. Mas o Espírito Santo, o Consolador, o agente que traz fé ao meu coração e o Senhor está aí todo dia dizendo, olha, por mais a Bíblia vai dizer para mim e para você que se enquanto tem momentos na nossa vida que nós não conseguimos orar, mas Ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Você geme e Ele intercede, você geme e Ele intercede, e Jesus sabe o que você queria dizer. A Bíblia vai dizer então que o Senhor, ouvindo o que chama Jairo num canto e disse, Jairo, não temas, só creia. O segredo está aí. Enquanto todo mundo está dizendo que não vai dar, você consegue acreditar que vai dar? Enquanto todo mundo está dizendo você não vai conseguir, tem algo dentro de você gritando, dizendo assim, você vai conseguir. O inimigo, ele está aí para tentar nos desanimar. Mas o Senhor, Ele veio para nos dar vida e ânimo. Ele veio para nos fortalecer. Ele veio para mostrar para mim e para você que pelas nossas forças nós não conseguimos, pela nossa capacidade nós não conseguimos. Olhamos para esse texto e vemos que pela condição financeira também nós não conseguimos, mas nós podemos todas as coisas naqueles que têm nos fortalecido, aleluia, que é o Senhor Jesus. Nele nós podemos, com Ele nós conquistamos aquilo que o Senhor tem para mim e para você para conquistar. Por isso que eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o seu caso, qual é a sua situação. Uma coisa eu sei, creia no Senhor Jesus Cristo, e Ele vai realizar o que deseja seu coração, segundo a vontade dEle. E a Bíblia diz então que Jairo decide continuar crendo. E a Bíblia diz então que eles vão chegando à casa de Jairo, e lá estava alvoroço, caos. Quantas famílias estão assim, um caos? Quantas casas estão um caos? Tudo destruído, tudo virado. Mas Jesus pega e diz, olha, tira esses que não acreditam daqui. Quem era o maior interessado? O pai e a mãe. Vem cá vocês comigo. É como Jesus disse que ia com ele até onde estava o problema. Jesus pergunta, qual é o seu problema, Jairo? Porque o que precisamos lembrar também é não esquecer qual que é as nossas dificuldades. Jairo tinha contado para ele a dificuldade lá atrás, mas quando ele chega, onde está o problema? E ele disse, está aqui, Senhor. Jesus chega ali, pega na mão daquela menina e levanta. Agora tenta imaginar comigo a alegria que chegou naquela casa. Tenta imaginar comigo a alegria que chegou na vida daquelas pessoas. E eu falo sem medo nenhum de errar, você que está aqui na presença do Senhor, você que está ouvindo essa live, quantas coisas o Senhor já não fez na sua vida, que parecia que não ia ter jeito, e as coisas aconteceram. Só que o tempo passou.
outras situações aconteceram. E às vezes nós nos esquecemos daquilo que já aconteceu na nossa vida e já nos deparamos com outras situações parecendo que não vai acontecer de novo. Mas a Bíblia nos fala que Jesus, Ele é o mesmo ontem e hoje. O que Ele já fez na sua vida no passado, Ele pode fazer muito mais ainda nos dias de hoje e usar na sua vida no futuro também. A Bíblia diz então que Ele chega ali, a alegria chega naquela casa. E é isso que eu tenho hoje para você, querido, que confia no Senhor, que acredita que o Senhor pode mudar a história da sua casa, da sua família. Por mais que nós olhamos e diante dos nossos olhos não tem solução, o nome de Jesus, Ele tem poder para mudar a nossa história. A palavra em nome de Jesus, ela pode mudar toda a quadra e situação da nossa vida. E essa palavra que eu quero dizer para você, você sabe onde é o teu problema? Convida Ele para participar dele. Convida Jesus para participar dele. Mas se lança aos pés dele como se lançou Jairo, como se lançou aquela mulher. Mostra para ele a sua necessidade. Parece muitas das vezes impossível, por mais que seja, continua ainda as coisas todas no controle da mão do Senhor. E a Bíblia então vai nos dizer que a alegria chega naquela casa, porque Jairo, ele decidiu tomar uma atitude diferente, mas ele permaneceu aos pés do Senhor até que o sucesso da promessa havia sido executada. Se você tem promessas que ainda não aconteceram, a resolução delas na sua vida, se você tem promessas que ainda não aconteceram na sua vida, eu vou lembrar você que o segredo é permanecer ao lado do Senhor ainda, confiando, aguardando, esperando, porque Ele não vai chegar no momento errado não, vai chegar essa vitória no momento certo. E Jesus chamou eu e você para sermos mais do que vencedores. Tem uma vitória guardada para mim e para você, que é um lugar prometido para todos aqueles que nele creem e confiar. A Bíblia nos garante vitória no nome de Jesus. E se você confia nele, se você tem se desdobrado, se você tem se colocado na presença dele, eu declaro sobre a sua vida essa noite: existem bênçãos da parte de Deus, existem milagres da parte de Deus, chegando para você na sua casa, chegando para você na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, onde você for. Você é homem e mulher de Deus, você é um canal de Deus nessa terra. Através da sua vida e a presença de Jesus na sua vida, muitas alegrias vão chegar na vida de famílias, e principalmente na sua família e na sua casa, através da sua vida. Luta, adversidade e dificuldade vamos ter, mas nunca vamos nos esquecer que maior é aquele que está comigo e com você, que tem ouvido todas as coisas, que é o nome poderoso do Senhor Jesus na nossa vida. Aleluia. Deus tem algo grande para vocês. Deus tem algo grande para você. Olha para esse mundo aí fora, para essa pandemia, por esse caos, e Jesus está aí cuidando de mim e de você. Coisas grandes estão por vir, você acredita nisso? Coisas grandes vão acontecer, não só nesse lugar, mas na sua casa e na sua vida. E eu quero dizer que aquelas duas pessoas, tanto Jairo como aquela mulher, que a Bíblia não fala o nome dela, eles tomaram a decisão de ter um encontro e contar a sua necessidade de verdade para Jesus, e foram alcançados pela verdade do seu coração. Eu declaro sobre a sua vida que, diante da sua sinceridade e verdade com Deus, há de mover com a mão do Senhor a favor da sua vida, porque a nossa verdade e sinceridade para com Deus gera um milagre na nossa vida, pois a palavra do Senhor diz que todo aquele que nele crê não seria confundido. Então continue, insista com o Senhor, permaneça nos caminhos, permaneça aos pés do Senhor, permaneça confiando nele, e Ele vai te levar para o lugar onde te prometeu. Ele diz que a sua morada não é aqui, mas Ele, como disse o nosso irmão, Ele tem um lugar já preparado para mim e para você. Nós o que precisamos é permanecer firmes e fiéis nele, porque hoje nós choramos, mas um dia a Bíblia diz que será enxugado dos nossos olhos todas as lágrimas. Hoje nós corremos atrás de um lado para o outro, mas a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Eu quero dizer isso para você: tem coisas grandes de Deus chegando para a sua vida e para a sua família. Aleluia. Que Deus abençoe vocês nessa noite. Eu queria, junto com você que está em casa, eu queria orar com vocês agora, pedindo que Deus venha trazer
o refrigério ao corpo físico do nosso pastor José, que na próxima oportunidade ele esteja bem para estar ministrando a palavra de Deus, que Deus usa muito a vida desse homem. Eu tenho muito prazer de ouvir Deus utilizar da vida desse homem como canal de bênção. Deus tem umas palavras muito proféticas, umas palavras maravilhosas utilizadas através da vida do pastor José. Então, que o Senhor possa estar restaurando a saúde dele. Também queria convidar vocês para orar pela Dona Marina, a minha sogra. Está cometida de um mal, de uma enfermidade, a qual, na verdade, já foram feitos alguns exames e não aparece o que é. Mas o nosso Deus que vê tudo, Ele pode fazer, né? Então eu queria convidar vocês, se existem alguém que vocês queriam também nesse momento, pedir que Deus viesse tocar e alcançar, porque nós precisamos lembrar que Deus não é só um Deus de perto, mas também de longe. E tudo é possível aquele que crê. Então creia que o Senhor pode alcançar essa situação, essa pessoa, indiferentemente de onde ela estiver, tá? Vamos orar agora, você que está em casa, também apresente sua necessidade, sua causa, e vai contando para o Senhor, vai contando para Deus que Ele sabe o melhor caminho para mim e para você. Senhor Deus, nós te damos graça na noite desse dia e pedimos, ó Deus, que venha o refrigério sobre a vida, Senhor, do irmão José, pastor José, que venha o refrigério sobre a vida da irmã Marina, que as mãos do Senhor estejam sobre essas vidas, essas famílias, sarando, pois a Bíblia vai nos dizer que o Senhor é o Deus que sara. Nós repreendemos toda essa enfermidade, declaramos a cura, a bênção, a virtude, pelo nome do Senhor Jesus, ó Pai. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que todas as casas, ó Pai, a qual estão conectadas, as que vão, Senhor, ser compartilhadas, pessoas que vão ver essa live, que as bênçãos do Senhor possam te alcançar, possam chegar na sua vida, e que a palavra de Deus venha transformar você, a sua história, a sua família. E nós não podemos esquecer que Deus sempre começa por alguém. Então que você seja o canal de bênção, o canal de bênção transformador na sua casa e na sua família. Então que a palavra do Senhor venha ser o poder genuíno da sua vida, da sua história. Deus, nós te louvamos pela noite desse dia. Pedimos, ó Senhor, que onde estiver essas pessoas acometidas desse Covid, Senhor, nós vemos, ó Pai, que o nosso país, como diz as redes sociais, como diz, Senhor, meu Pai, todas as redes de informação, Senhor, que estamos num caos. Mas o Senhor é o Deus que não perde o controle de nada. Eu te peço, ó Deus, estenda tuas mãos, ó Pai, com providência sobre esse país, com os demais países também. Mas hoje o Brasil, visto, Senhor, mundialmente como epicentro, ó Pai, dessa nova variante. Deus, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres nessa nação, que nós possamos, ó Deus, nos reunir, que nós possamos, ó Pai, nos unirmos, ó Deus, contra essa situação, orarmos verdadeiramente, porque nós vemos pessoas se levantando, reclamando, mas levanta homens e mulheres, ó Pai, com o coração voltado a orar contra esse mal. Nós vemos tantas passagens bíblicas, Senhor, que a história de muitas pessoas foram mudadas através da oração. Eu te peço, Deus, traga o conforto ao coração daqueles que perderam seus entes queridos. Conforte essas pessoas que só o Senhor nesse momento mesmo, Pai. Entra com providência na casa, na vida e na família de cada um desses que perderam, essas pessoas que amam. Põe tuas mãos, Senhor, naquele pronto atendimento, naquele novo ponto, Senhor, meu Deus, de tratamento de Covid ali na próxima faculdade, Senhor, naquele hospital noroeste. Que os anjos do Senhor fiquem acampados ali, Senhor. E, meu Pai amado, as pessoas que entrarem ali, ó Deus, genuinamente, os médicos, aqueles que entrariam, venham ver, Senhor, que somente um milagre da parte do Senhor pode mudar a história da nossa cidade. Senhor, acampa os seus anjos ali, meu Deus. Muda a história daquelas pessoas que chegarem ali, Senhor, praticamente mortas. Sare elas, viva elas, ó Pai, pois nós cremos no poder que há no nome de Jesus. E é em nome de Jesus, ó Pai, que nós declaramos sobre a nossa cidade
Essa cidade é do Senhor Jesus. Essa cidade, ó Pai, é do Senhor Jesus. Declaramos sobre esse país é do Senhor Jesus. Nós declaramos, ó Pai amado, que nada foge do controle do Senhor. Enquanto o inimigo está sorrindo, está, meu Deus, zombando, nós continuamos crendo que o Senhor é poderoso o suficiente para mudar a história de toda essa nação. Nós te louvamos essa noite, te agradecemos e já damos, ó Pai, o término em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que já nos deu a vitória, lembre-se disso. Graças a Deus que já nos deu a vitória, pelo nome poderoso de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todo aquele que crê na vitória, diga amém. Esse culto está encerrado e até quinta-feira, se assim for a vontade de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e uma boa noite, em nome de Jesus.